Olá a todos, meu nome é Elisandra Xavier Guterres, sou do Programa de Pós-Graduação em Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado A construção de um modelo de licenciamento de uso para repositórios educacionais digitais, que foi elaborado juntamente com meus colegas Alessandra Santos, Catarina Carvalho e Marília Gabriela Lima, todos membros do ProEdu. Os repositórios institucionais surgem com o objetivo de facilitar o armazenamento, a recuperação e reuso das informações pertinentes à produção científica e cultural institucional do país, mas com finalidades ainda mais específicas que os repositórios institucionais, existem os repositórios educacionais digitais, que intencionam facilitar o compartilhamento, recuperação e reuso de recursos educacionais digitais. Sendo assim, o foco deste artigo é sobre os repositórios educacionais digitais ligados à esfera pública federal, responsáveis por servir como referência para o compartilhamento dos recursos educacionais de acesso livre, público e gratuito. Nas últimas décadas, o investimento do governo federal em diversos ministérios e autarquias oportunizaram a produção de recursos educacionais em dois amplos contextos. O primeiro é voltado para a produção de objetos de aprendizagem, com recursos digitais para o apoio ao processo de ensino e de aprendizagem na educação pública. O segundo está relacionado à oferta de cursos à distância, através de amplos programas de fomento do governo federal, que entre os mais populares se destacam o Sistema da Universidade Aberta do Brasil, a Rede ETEC Brasil e o Sistema da Universidade Aberta do SUS. Tais programas de fomento permitiram a produção com recursos públicos de milhares de recursos educacionais digitais e, em decorrência, a estruturação de repositórios educacionais digitais para os referidos programas, que são, respectivamente, o EduCapes, o ProEdu e o Ares Unasus. Os repositórios educacionais atualmente disponíveis apresentam várias cargas de densidades informacionais para os seus usuários, nem sempre tratando de uma maneira especial o usuário leigo, seja ele docente ou estudante, em sua busca por conteúdos educacionais. E nós, que somos da equipe de desenvolvimento do ProEdu, realizamos um benchmarking dos repositórios de mesma finalidade na área pública federal, para explorar uma estratégia combinada de design amigável da interface web para acesso à informação relevante e simplificada, com o uso de documentos eletrônicos com edição gráfica que facilitem a compreensão sobre licenças, guias e termos de uso. Bem, diante da complexidade do cenário pandêmico atual, o objetivo desta pesquisa é demonstrar a possibilidade de um modelo de recomendações de licenciamento para um repositório educacional digital, que considere as recomendações dos padrões internacionais de licenciamento, como para recursos educacionais abertos, como a Creative Commons, e as especificidades da rede de educação profissional e tecnológica do Brasil. Para atender aos objetivos da pesquisa, foram realizadas as etapas de comparação das políticas de uso, licenças e termos em repositórios afins e descrição da política de licenciamento do ProEdu. Enfim,
O Proedu é um repositório educacional digital onde ficam armazenados e disponíveis para busca e recuperação os recursos educacionais de diferentes áreas de atuação da rede EPT, e bem como pesquisas em EAD, produzidas pelas instituições que compõem a rede ETEC. O Proedu do MEC, né, entendido como obra intelectual em seu conjunto, é de titularidade do Ministério da Educação e se caracteriza pelo uso de licenças públicas de conteúdo, sendo que, como eu havia dito anteriormente, o modelo mais recorrente de tais licenças é a Creative Commons, que também foi adotado no Proedu, exceto nos casos em que for indicado de outra forma pelo autor. E além da Creative Commons, também tem a licença GNU-GPL, que é para softwares, né? Então, ambas têm caráter aberto, né? Mas sempre considerando o autor, né? Referenciando o autor. Contudo, existem termos, né, manuais e políticas de uso que devem ser anexados juntamente com o material submetido no Proedu, a fim de instruir os usuários sobre as ações permitidas para cada material. Para a construção dos termos do Proedu, inicialmente foi realizado um levantamento em outras plataformas de recursos educacionais abertos, vinculadas ao governo federal, com o intuito de compreender de que forma esses repositórios disponibilizavam as informações pertinentes aos manuais e políticas de uso. Nessa etapa, nós adicionamos os seguintes portais para análise, né? Selecionamos o Ares, o Urasus, o Educapes, o MacRed e o Proedu. E com base nesse estudo se identificou dessas plataformas, né, se identificou quais aspectos eram comuns aos repositórios e a partir disso as informações que deveriam estar presentes no Proedu. Assim, por exemplo, né, adaptando essas informações às realidades existentes da plataforma. E assim se definiram como termos, né, primeiro, o termo de licenciamento de uso, né, e no caso também o manual, de licenças de uso do conteúdo, que tem como finalidade ambos, né, mostrar aos usuários como os recursos estão licenciados para o seu uso, né. Depois o termo de uso do repositório, que explica os termos de uso do Proedu para os responsáveis, né, pelo cadastramento de recursos, e que aí pode ser tanto professores, autores, como instituições, gestores. O termo de cessão e de direitos autorais, né, e que tem a finalidade de que o autor cede ao MEC os direitos patrimoniais e de publicação no Proedu. O termo de autorização de uso de imagem, voz e apresentação, esse também foi elaborado, né, que tem como objetivo ceder os direitos de uso de imagem, voz e apresentação do recurso produzidos por os demais participantes além do autor, né, dos terceiros. Enfim, né, o termo de concessão também. Bom, foram esses os termos produzidos. E assim cabe salientar ao usuário final do Proedu que deve ser seguidos esses termos disponíveis e que constam as licenças atribuídas pelo autor, o detentor dos direitos autorais, bem como os termos de uso do repositório. Já o responsável pela submissão dos materiais precisa estar ciente dos termos de uso do repositório, preenchendo o termo de licenciamento de uso, o termo de cessão dos direitos autorais, ou, e se for o caso, o termo de autorização de uso de imagem, voz e apresentação, e também o de cessão ou de concessão também, né?
Esse termo de autorização de imagem, né, o uso de voz, pode ser, por exemplo, um vídeo, né, que tem outras pessoas, daí precisa ter esse termo assinado por essas outras pessoas. E é necessário, né, se certificar das assinaturas dos devidos termos por todos os detentores dos direitos autorais. Bem, também para explicar um pouquinho, né, sobre o papel de cada usuário, né, o que cada usuário pode realizar na plataforma, né, nesses termos, quem é responsável pelo quê. Bom, os autores são responsáveis pelo termo de cessão de direitos, o termo de licenciamento de uso e os termos de uso, né. Os colaboradores devem assinar o termo de autorização para uso de imagem ou voz, né, caso seja necessário, como pessoas que estejam presentes nesse material, né, que tenham usado sua imagem ou voz, né, nesses terceiros. Bom, o termo de cessão dos direitos, o termo de licenciamento de uso e o termo de uso, ele vai para o usuário final, né, tem acesso a essas questões. E além disso, né, para explicar um pouco como utilizar o ProEdu, como os usuários finais podem utilizar o ProEdu e os produtores de conteúdo, o usuário final, para ele poder utilizar uma obra dentro do ProEdu, primeiramente ele precisa verificar se o recurso é protegido ou não por direitos autorais, porque no ProEdu se recomenda o uso da licença Creative Commons by Share Alike. Contudo, né, os autores eles podem ter a liberdade de optar por outro tipo de licença, né, claro que essa indicação de uso é para manter o material com características de um recurso educacional aberto. Mas enfim, né, o usuário ele precisa verificar isso. E caso o recurso esteja protegido por direitos autorais, ele precisa verificar as permissões legais, né? Se ele é licenciado em uma licença pública, de repente ele pode estar sob domínio público, enfim, né? Tudo isso tem um infográfico, né, no artigo que mostra como agir em cada situação, né? E, enfim, já os produtores de conteúdo, que são tanto os gestores como autores, né? Gestores, nesse caso, são pessoas responsáveis por definir uma equipe, né? Identificando os autores e coautores, enfim, participantes. O autor deve identificar-se na obra, identificar-se na obra se existe o uso de imagem ou voz de terceiros. E, nesse caso, eles devem solicitar os termos de cessão e de concessão, termos de licenciamento de uso e termo de autorização para uso de imagem e voz, caso necessário. Isso também está no infográfico no artigo, vocês podem ver, né, melhor, com mais clareza, todos esses passos e a importância deles, né, como eles devem ser realizados e a sua importância. Além disso, né, também foi desenvolvido um manual de direitos autorais, que possui extrema relevância, a fim de auxiliar a esclarecer eventuais dúvidas dos usuários. O manual de direitos autorais do ProEdu foi composto por 5 seções. A primeira é a introdução, depois a seção o que são os direitos autorais, onde é descrito, né, o que seria a LDA de forma simples e gramaticalmente compreensível. A terceira e quarta seção, onde é explicado de quem é a autoria e como se faz o registro das obras intelectuais. E na última seção são respondidas as dúvidas mais recorrentes dos usuários através de um FAQ. Esse manual ele é muito importante, não só para quem for utilizar o ProEdu em si, mas também no sentido geral, né, amplo, da compreensão dessa questão dos direitos autorais pelos usuários de repositórios
educacionais digitais. Afinal, o que são os direitos autorais presentes dentro dessas plataformas, né? Então, isso é extremamente importante. Também, né, foi elaborado o manual, né, dentro do Proedu, que explica o que são as licenças Creative Commons, né, cada uma delas especificadamente, com recursos de diferentes níveis, né, de compreensão, como infográficos, manuais, resumos, todos para facilitar a compreensão do usuário, né? E além da licença Creative Commons, também a licença GNU-GPL, que é para softwares. Então, quem vai submeter esses materiais no Proedu precisa, né, saber, enfim, como utilizar essas licenças, quais licenças devem ser escolhidas, né? E quem vai utilizar os materiais também deve saber de que forma pode utilizar esses materiais. Porque, né, tem licenças que permitem, por exemplo, o uso comercial, outras não. Licenças que são totalmente livres, outras são mais restritivas. Então, isso é muito importante para a compreensão do usuário, né? Enfim, para ele utilizar corretamente esses recursos. Bom, por fim, a elaboração de manuais e políticas de uso, né, do Proedu foi uma etapa imprescindível, como eu havia dito, para a construção do repositório, pois se entende que esses materiais são fundamentais para que o usuário compreenda como utilizar os recursos disponíveis no repositório. Além disso, né, de que forma os materiais devem ser disponibilizados no Proedu, e também quais as permissões e restrições do repositório quanto ao conteúdo, e por que se deve preencher os termos de cessão de direitos autorais, né, e os termos de autorização de uso de imagem e voz, né, e os de concessão também, né. Todos esses são muito importantes, né, para que seja estabelecido as diretrizes corretas para cada material, os usos corretos para cada material, né? Que tanto a questão por exemplo, existem licenças que permitem a cópia, distribuição, remixagem, outras só permitem a cópia, né? Enfim, isso tudo deve ficar bem claro, né, nessa submissão desse material, nesse preenchimento desses metadados, né, iniciais, esses anexos, né, esses termos devem ser anexados, né, quando o autor ou gestor envia esses materiais para a plataforma. E além desses aspectos, existem outros fatores importantes para a construção desse material, como as orientações e guias, para informar os usuários como utilizar o repositório. É bem importante, assim, orientando como ele deve fazer a busca dentro do repositório, para auxiliar nessa parte de busca, né, de obtenção de resultados, enfim. Também os termos de uso do repositório, né, enfim, o que é possível ou não fazer no repositório. E isso é bem importante para qualquer tipo de usuário, né? Tanto sendo ele aluno, professores que consomem o conteúdo, né, em suas aulas, os recursos online, essas mídias disponíveis no Proedu, ou gestores de instituições cadastradas para alimentar os materiais no Proedu, com conteúdos educacionais, né, onde demais pesquisadores estão envolvidos no processo de elaboração de material didático. E, por fim, os resultados nesse trabalho mostram-se relevantes e fundamentais para os professores, autores ou equipes de produção de conteúdo e gestores de instituições de ensino que assumem a responsabilidade de disponibilizar cursos para educação à distância, né, ou ensino híbrido, né, a partir de recursos de produção própria, né, de autoria, né, original, assim, né, de autoria própria, ou pela curadoria em repositórios, né,
bem como depositar suas produções e recursos educacionais abertos do Proedu. Isso é uma forma de compartilhar o conhecimento, né, auxiliando tanto quem busca recursos, né, materiais, né, esses recursos educacionais para auxiliar, né, tanto nas aulas, né, tanto quanto para quem deposita, né. Isso é uma rede que auxilia tanto professores, alunos e gestores, né. Bom, eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e desejo um ótimo dia. Muito obrigada!